Olá, pessoal. Eu me chamo Thalia, moro em Maceió, tenho 28 anos e esse é o meu primeiro vídeo para aqui o canal do YouTube. Essa história que eu vou contar é uma história que eu sempre quis contar, mas todas as vezes que eu contava essa história, eu chorava. Então, esse vídeo aqui ele vai ser sem roteiro. Eu tô com bastante olheiras que eu não dormi ontem, então por motivos de ansiedade, eu vou começar aqui a me maquiar e vou contar uma história pra vocês. Então, quando eu era criança, eu tinha uns 8 a 7 anos de idade, 2004. A minha mãe, ela apresentava alguns sintomas mentais que eu não sabia o que era, e as pessoas na rua também não sabiam. E o que foi que aconteceu? Em 2004, a minha mãe, ela saiu com a minha irmã, meu irmão, na rua. Mas antes disso, ela acordou a gente e falou assim: olha, a gente vai ter que sair de casa porque o seu pai está com AIDS. Gente, um detalhe muito importante aqui, tá? O meu pai não tinha AIDS e nunca teve, tá bom? E, enfim, a minha mãe, ela frequentava uma igreja que eu não gostava dessa igreja. Mas, né, a nossa mãe, a gente tinha que ir. E aí, ela sempre levava eu e os meus irmãos para essa igreja. E ao longo dos anos, ela foi piorando essa questão psicológica dela, que a gente não sabia o que era. Eu tinha noção das coisas, mas eu não sabia o que era porque eu era criança. Enfim, aí eu tô tentando, gente, procurando aqui o meu corretivo, mas eu não tô encontrando de jeito nenhum. A minha mãe, quando ela falou que meu pai tinha AIDS, né? Foi o que ela fez. Ela saiu na rua com a gente. O meu irmão tinha uns 4 anos, a minha irmã tinha 9. E só que o que foi que ela fez? Ela falou: olha, vocês não podem sair com roupa, né? Vocês vão ter que sair com a roupa de baixo só. Então a minha mãe, ela saiu nua, só que ela tava em volta a um lençol de cama. E aí, o que aconteceu? A minha mãe obrigou a gente a sair de casa com ela pra essa igreja, só com a roupa íntima de baixo. E aí, o que foi que aconteceu? Algumas pessoas na rua, né, viram aquela situação. A minha irmã tava bastante desconfortável. Eu lembro que a minha irmã, que ela é mais velha do que eu, um ano, nesse dia, ela pegou até um vestido, assim, branco, que era da formatura do ABC da gente, e tentou levar, né? Só que a minha mãe, ela meio assim que bateu na minha irmã e não deixou a minha irmã levar esse vestido. Vou usar esse negócio aqui da sobrancelha. A minha sobrancelha já considerou ok, mas só pra passar aqui o tempo no vídeo. E a minha mãe, ela subiu uma ladeira aqui e ela foi pra essa igreja, que eu não vou dizer o nome da igreja, tá, gente? E quando chegou na igreja, a minha mãe, gente, perdão, o barulho aqui é a minha gata. Ela tirou o lençol e ela estava nua. E então, as pessoas que estavam lá, que eu não lembro dessas pessoas, eu só lembro da história, né, e lembranças. E a minha mãe, ela foi presa, no caso, não na delegacia, gente, eu acabei me atrapalhando aqui. Ela foi levada a um hospital psiquiátrico que fica próximo da minha casa. E aí, eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Eu só sei que, de praxe, quando a minha mãe foi internada, eu meio que senti um alívio, já que os dias, assim, que eu passava com a minha mãe, desde que eu me lembre, ela era muito agressiva, ela batia muito em mim e nos meus irmãos. No meu irmão não, é mais da minha irmã e em mim, né? Enfim, aí, o que aconteceu? Ela foi internada no hospital psiquiátrico, né, como eu falei pra vocês, e a gente seguiu a nossa vida, né? Eu fui criada pelo meu pai e a minha irmã e o meu irmão, a gente ficava em casa e essa minha mãe ficava no hospital psiquiátrico. Meu pai não tinha condições mentais de cuidar da minha mãe, eu também não, porque eu era uma criança.
E aí foi se passando o tempo, né? E aí quando chegou assim, mais ou menos em 2010, por aí, eu descobri, gente, que a minha mãe tinha a doença de Huntington. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu lembro assim que eu comecei a estudar um pouco sobre essa doença e eu vi que era uma doença muito grave. Então, o que foi que aconteceu? Acabou prejudicando muito a minha vida, sabe? Eu chorava porque eu tinha medo de ter essa doença. É 50% de chance de ter. Então, todos os dias da minha vida eu pensava, meu Deus, eu tenho essa doença, o que é que vai acontecer comigo? E também eu acompanhei toda a trajetória da minha mãe. Ela tinha a minha idade, né, quando ela foi internada, 28 anos de idade. E, gente, é uma doença tão triste, sabe? Porque ela destruiu toda a minha família materna. E vocês vão entender lá na frente. E uma coisa que eu vou focar aqui no canal, eu nunca vou trazer o nome das pessoas, porque eu não sou próxima da minha família paterna e nem da minha família materna. Vocês vão entender quando eu gravar mais vídeos, né? Enfim, continuando. Gente, assim, eu lembro quando eu era criança que eu ia no hospital, eu não entendia muito o que estava acontecendo, mais ou menos, mas eu sabia de uma coisa, que a minha mãe ela não ia voltar para casa, porque todo ano que eu ia para lá, ela estava pior. Então, assim, o que mais me doía era ver a minha mãe daquele jeito e eu sem poder fazer nada. Gente, eu não gosto de usar base nem nada, eu só faço minha maquiagem assim. E eu sofria muito, porque eu pensava, nossa, a minha mãe tá sofrendo nesse hospital e eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, no começo, a minha mãe, quando a gente ia visitar ela andava e falava, né? E aí, com o tempo, ela parou de andar, aí ficou na cadeira de rodas. Aí, consequentemente, ela já ficou acamada e nas últimas ela ficava amarrada. Para quem não conhece a doença de Huntington, ela tem uns movimentos involuntários e esses movimentos involuntários, pessoal, são movimentos que o seu corpo ele não controla. Então, tipo assim, você sabe aquelas pessoas que têm Parkinson, que tem essas doenças assim que você fica se mexendo sozinho? Basicamente, a minha mãe, ela vivia presa numa cama. Então, eu chegava nesse hospital que eles não cuidavam muito bem da minha mãe, mas eu não tinha o que fazer porque eu fui crescendo, né, visitando a minha mãe no hospital. Eu era adolescente já. Eu tinha 15 anos quando a minha mãe faleceu. E eu lembro que foi em abril de 2013, né? E nessa época eu pensava o seguinte: a última vez que eu vi ela foi em janeiro. E sim, gente, é meio complicada a questão da visita, que eu vou gravar em outros vídeos. Porque a gente é adolescente, né? Eu e meus irmãos. E como eu falei, a gente não tem uma família que é muito prestativa na infância, né? Pra poder levar a gente no hospital. Só tinha só o meu pai. E aí, tipo, ele não levava a gente. Então, eu não podia ver muito a minha mãe. Mas eu sofria muito, 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 muito. Não só eu, né? Os meus irmãos também. E, tipo assim, eu ficava pensando, meu Deus, que doença horrível, sabe? Eu chorava todos os dias, enquanto a minha mãe estivesse viva. Eu chorava todos os dias. Eu pensava, meu Deus, por que a minha mãe tá sofrendo tanto? Ela, nos últimos anos, quando ela ficou acamada, ela já não falava mais. Não conseguia se expressar, nem no olhar. Então, quando ela faleceu, eu fui envelhecendo, né? Que eu fui pesquisando cada vez mais a doença. Na época eu já pesquisava. Sabia bastante coisa, mas não muita. Na internet eu não encontro muitos canais, quase nenhum, que fala sobre essa doença. Eu vejo mais o canal da BH, né? Que é a Associação Brasileira de Huntington, acho que é esse o nome. Que fala bastante sobre essa doença. E assim, gente, acho que a parte mais triste, né? Porque como é uma doença que ninguém conhece, é uma doença rara, é genética, tá, gente? E algum dos pais tem que ter essa doença pra poder nascer. Não é qualquer pessoa que vai ter. E lembre-se que o nome é doença de Huntington, porque tem gente que confunde com outra doença aí. E antigamente essa doença de Huntington, ela se chamava Coreia de Huntington, né? Mas aí depois eles mudaram o termo e botaram a doença de Huntington. Inclusive no atestado da minha mãe tem dizendo que tem Coreia de Huntington, né? E, enfim, pessoal, minha mãe passou muito tempo em uma prisão mental
E eu acho que essa é a parte que mais doeu em mim como filha, de eu ver a minha mãe daquele jeito. E o meu irmão mais novo, ele nasceu com deficiência intelectual. Só que ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. Então, essa minha mãe, quando eu era mais nova, ela chegou a cuidar do meu irmão até os 4 anos de idade. Ela lutou muito por ele, porque ele quase faleceu 2 vezes. Quando ele era pequeno, ele teve 2 convulsões cerebrais. E quase ele foi de arrasta. Mas aí não foi, graças a Deus. A gente tá com o nosso irmão. Até hoje ele é um amor de pessoa. E a minha mãe cuidava muito desse meu irmão. E depois que ela foi internada, ele ficou sem os tratamentos dele. Eu era criança, tá, gente? Vale frisar isso várias vezes. Eu tenho 2 anos de diferença do meu irmão mais novo. Então, assim, eu não pude fazer nada pelo meu irmão durante boa parte da minha vida. É mais quando eu cheguei na adolescência, mas basicamente ele sofreu muito também, né? Sem a nossa mãe. E quando foi nesse mês que eu falei que foi de janeiro de 2013 que ela faleceu, eu lembro que eu olhei nos olhos dela e falei assim: mãe, eu prometo que eu vou cuidar do Thalisson quando eu tiver mais velha. E a minha mãe, os olhos dela brilharam assim. Não sei o que ela estava sentindo. Não tem. Ela não soltava palavras, a doença não permitia isso. Então, assim, pra mim não foi um choque a morte dela, mas sim todo o processo, que foi extremamente traumático. E assim, por mais que eu sigo a minha vida, né? A gente segue, a gente se acostuma a viver sem as pessoas, mas essa doença é uma doença que ninguém gosta de falar, porque quando você vai falar sobre a doença de Hunter, então você tem que abrir muito o seu contexto familiar, falar muitas coisas. Então, o que é que acontece? No meu Instagram, eu não posto foto com a minha família, com ninguém, já pra não expor ninguém, porque essa era a minha ideia há 10 anos atrás, quando eu queria falar sobre essa doença. E, assim, esse é o meu primeiro vídeo. Eu não vou fazer nenhuma edição, vou soltar ele assim mesmo e enviar para os meus amigos. E, gente, assim, eu acho que eu só queria chegar num nível de seguidores para conseguir fazer uma live e convidar os meus amigos para fazerem perguntas. Mas eu acho que isso lá na frente, porque eu não tenho seguidores aqui. E eu não quero fama, eu só preciso, assim, desabafar e, não sei, talvez ajudar as pessoas a entender essa doença, que é uma doença muito séria e muito grave, e que a maioria das pessoas, quando eu explico, elas não têm a noção, elas acham assim que vai ter uma cura, não tem um tratamento específico, são tratamentos paliativos, e não adianta muito, porque a pessoa, de qualquer maneira, chega a óbito. O mais importante é que o paciente, né, que tem essa doença, ele tem apoio da família, né? E no caso, a minha mãe não teve. Então, isso deixou ela adoecer assim mais rápido, porque ela não teve um tratamento. E também, pessoal, como eu falei pra vocês, nessa época que minha mãe foi internada, ninguém conhecia muito essa doença. E tanto é que os testes genéticos, eles foram assim, eu não sei quando foi que descobriram, né? Eu não vou lembrar assim um ano, porque eu era pequena. Mas, como é que diz o nome? Esse teste genético, antigamente, ele custava uns 4 mil reais, 5 mil, 3 mil. E aí, com os anos foram se passando, ele foi diminuindo, assim, o valor, né? Ficou mais acessível. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo muito simples, sem edição. Eu não tenho uma câmera muito boa, não tenho um microfone bom. Com o tempo, se o canal der um pouquinho crescida, eu consigo... não é nem comprar uma câmera, pessoal. É gravar mais vídeos com mais qualidade. Porque, no caso, eu preciso que pelo menos, sei lá, 20 pessoas vejam esse vídeo para poder me ajudar. Pessoal, fico muito grata. Se vocês querem continuar escutando a minha história, vocês podem me seguir aqui. Ou se não quiser, manda para seus amigos, para a gente ajudar a divulgar essa doença.